Bom, boa noite. Hoje são 28 de março de 2016, às 21 horas. Meu nome é Manini, Anderson Manini, né? Sou mineiro de Belo Horizonte, resido no Rio de Janeiro hoje, sou engenheiro, trabalho na iniciativa privada, tenho 35 anos. Bem, gosto de política, sempre gostei, desde jovem, né? Já vai tempo. Então, o que eu queria fazer com esse vídeo é pelo fato de eu já ter colocado diversas opiniões minhas sobre a atual conjuntura política brasileira, e eu percebo muitas vezes que pessoas próximas a mim às vezes não interpretam com muita clareza as minhas ideias. Eu pretendo não postar mais nada sobre política, acho que temos que deixar desenrolar no momento crítico que o nosso país vive hoje. É um pouco extenso, se você tiver paciência aí para assistir, agradeço, e mando um grande abraço a todos os meus amigos. Perdi alguns, infelizmente, não tivemos maturidade, não vou dizer que a culpa é só deles, também foi minha nas discussões, perdi alguns amigos colegas nesse momento conturbado, onde eu quero frisar a questão de nós brasileiros sermos imaturos politicamente. Eu sou cruzeirense, por ser mineiro, né? Tenho grandes amigos, minha família é toda atleticana e nos divertimos bastante brincando um com o outro, questão de futebol. Em relação à política, apesar que minha família praticamente todos temos a mesma visão, hoje posso perceber que quando eu converso com algum amigo que tem uma postura política diferente da minha, sempre tem uma discussão, uma intriga, fica um clima não muito legal. Principalmente no meu ambiente profissional e às vezes também no ambiente social. Eu quero esclarecer minhas opiniões. Acredito eu que eu tenho de alguma forma uma visão, vamos dizer assim, fundamentada. Claro que não sou dono da verdade, ninguém é. Num momento tão conturbado, não existe uma resposta, não existe uma solução pronta. Eu acho que é um desafio para nós brasileiros, que queremos tornar o nosso país uma nação soberana e líder, que é o potencial que nós temos, que é o que sempre escutamos, né? O país do futuro. Eu acho que já passou da hora de sermos o país do futuro e ser o país do presente. Vamos lá. Eu tenho uma colinha, claro, eu não vou conseguir falar todas as minhas ideias assim, mas eu vou postar o meu texto aí abaixo no Face, no primeiro momento, né? Quem desejar eu mando, quem não quiser também não manda. E vamos tentar expor aí. Vamos lá. É extenso, mas uma hora acaba. Primeiro ponto, eu acredito que a gente tenha que entender o que é Brasil, né? Quem sou eu para resumir uma história de um país, uma nação como a nossa? Mas no meu entendimento, nós temos 3 pontos que dificultam o nosso crescimento para tornarmos uma nação, digamos, de primeiro mundo, uma nação desenvolvida. O primeiro ponto que eu acredito é que nosso país ele se tornou primeiro um Estado e depois se criou uma sociedade. Como assim, Manini? Quando Portugal criou esse grande, com as suas lutas ali com os seus colegas da Europa, a França, principalmente a Espanha, onde limitou esse território e conseguiu agregar esse país, se criou um Estado muito forte, onde tinha um grande controle sobre as produções no ciclo do ouro, no ciclo do pau-brasil e ciclo da borracha, por aí foi. Criou um Estado muito forte, porém não existia uma sociedade. Tínhamos aqui os nativos, que nós chamamos de indígenas, que foram dizimados de alguma forma, anexados de uma forma pejorativa na sociedade, os africanos, que foram tragos para ser feito de mão de obra escrava, e uma certa elite branca, ou seja, uma elite que veio da Europa, mas que de alguma forma era renegado lá e foi dada a missão para controlar esse Estado aqui. Dessas pessoas surgiu a nossa sociedade. Então essa sociedade teve uma percepção onde ela era, vamos dizer assim, o Estado era maior que a sociedade. Nós temos uma sensação disso até hoje. Nós percebemos que os políticos às vezes têm a sensação de que são donos do país, onde isso não é verdade. Os políticos, eles nada mais é que funcionários da sociedade, são os nossos funcionários. Não é a sensação que nós temos. Um exemplo que eu acho mais claro disso foi quando no governo Collor teve aquele confisco das poupanças. Aos mais jovens, em 90, quando o Collor assumiu, ele bloqueou a quantidade de valores que a população tinha depositado em cadeia de poupança acima de 50 mil cruzeiros na época, depois era cruzados, se tornou cruzeiros. Acima de 50 mil na época era bloqueado. Olha, pode ser que matematicamente, economicamente, até funcionaria em combate à inflação. Porém, no conceito de sociedade
Isso jamais poderia ter sido feito, uma sociedade de república de direito, né? Isso jamais poderia ter feito. Foi feito e ninguém conseguiu questionar esse ponto. Acredito hoje, com o potencial que o judiciário tem diante a sociedade, a moral que o judiciário tem sobre a sociedade, isso não seria possível hoje, mas naquela época foi. E ainda hoje vemos isso de uma forma bem firme ainda. Bom, o segundo ponto, é claro, gente, que isso existe em várias exceções, mas seria muito bom notarmos que nós somos altamente dependentes de exportação de produtos primários. Claro que temos indústria de transformação, temos produtos com valor agregado. Porém, os produtos primários é que realmente geram a verdadeira riqueza do nosso país, que é a venda de petróleo cru, é a venda de minério, grãos, pecuária, ou seja, são esses pontos que realmente trazem dólares, trazem riqueza ao nosso país. E o terceiro ponto, que eu acho que é o crucial, que nos impede de ser um país desenvolvido, é a questão da educação. Nós nunca tivemos investimento em massa em educação. Você pode escutar que no passado as escolas públicas eram boas, porém a grande população não tinha acesso. É só você verificar com seus avós, os amigos dos seus avós, dos seus tios, dos seus bisavós, muitos tinham baixa escolaridade, ou seja, a escola não era para todos. E hoje, apesar da grande população ter acesso à educação, nós sabemos que ela não é de qualidade. Existiam poucas escolas públicas de qualidade, podemos notar os colégios técnicos e as escolas, os cursos superiores federais e as escolas particulares, ou seja, de alguma forma, a grande população não tem acesso à educação de qualidade. O que eu chamo de educação de qualidade é onde se cria um cidadão ativo, um cidadão onde ele questiona a sua realidade, conhece a sua realidade, ele aprende novos idiomas, ele tem uma visão mais global, ele consegue fazer contas mais complexas do que as 4 contas básicas, ele tem uma noção de geografia, não é o que a gente vê no dia a dia. Você pode perceber que toda vez que nós abordamos algum assunto especificamente, é muito comum em reportagens sempre voltar a conceitos que deveriam saber lá na escola, não questões muito específicas, mas no geral, para poder chegarmos a algum ponto. Isso é muito nítido na sociedade. Bem, esses 3 pontos eu vejo que são os mais cruciais da questão estrutural brasileira, ou seja, o Estado ter sido criado primeiro que a sociedade, o Estado se sente dono do país, ou seja, os políticos se sentem dono do país, resumidamente, a nossa alta dependência de produtos primários, ou seja, petróleo, minério, grãos, e a terceira, a questão da educação. Nós não temos acesso à educação de qualidade, a ampla maioria da sociedade. E não adianta formar curso superior, é você ser um cidadão consciente da vida que o cerca. Questão social, política, científica, são esses 3 pontos. Como é que se relaciona? Principalmente os 2 primeiros pontos. A questão do commodities, nós vendemos produtos primários e não temos educação, isso gera a não produção de produtos industrializados de valor agregado. Como assim, Manini? Por exemplo, não esse, viu, gente? Mas o celular. O celular, para quem não sabe, é feito de componentes eletrônicos, é feito de silício. Silício é feito nada mais que areia, é areia processada. Além disso, obviamente, tem um pouco de plástico que vem do petróleo e metais mais especiais. Muito bem, tudo isso, se você pegar ali a quantidade de petróleo e gás, que deve ser uns 100 ml, sei lá, até menos, areia e esses metais, eu duvido que o custo seja mais que $50. Só que um celular hoje, vamos dizer um iPhone 5, que eu pesquisei aqui agora, está em $650 em média. Ora, maninho, então eles têm um lucro de $600 aproximadamente. É claro, tem questão de impostos, mão de obra, estrutura e logística, mas o que na verdade gerou todo esse aumento foi a questão do que a gente chama de valor agregado. Os engenheiros, os profissionais que tornaram aquela matéria-prima em um bem industrializado, tão valorizado como o iPhone, esse conhecimento, essa transformação é que é a verdadeira riqueza. Por isso que os países desenvolvidos têm maior riqueza que a nossa. Eles são capazes de pegar matéria-prima e transformar em bens valiosos, que têm valor no nosso mercado global. Ok?
O Brasil, claro que existe indústria de transformação aqui, podemos citar a Embraer, mas só que ela é baixa demanda, ela não consegue criar um impacto no nosso PIB, na nossa riqueza nacional, de uma forma que retorne à população como bens e serviços de qualidade. Ou seja, o Estado não consegue arrecadar, não existe circulação de riqueza que atenda toda a nossa população. Esse é o ponto que eu acho que pesa em questão de educação e venda de commodities. Somos muito dependentes disso. Continuando, as nossas opções de trabalho, então, ou seja, a nossa indústria é pobre, vamos chamar assim. As nossas opções de trabalho se diminuem bastante. No campo, resumidamente, nós temos que trabalhar na extração de grãos e exportar, ou então pecuária e exportar, ou aqui na cidade, trabalhar com serviços ou indústria de desenvolvimento, por exemplo, a indústria automobilística. Ela normalmente é uma empresa que não é de cunho nacional, é uma empresa internacional. Ela adquire essa matéria-prima, que nós até vendemos aqui, que teoricamente não tem tanto valor no mercado. O conhecimento que vai gerar aqueles metais em um automóvel, metais e plásticos e toda aquela matéria-prima em um automóvel, que é um valor agregado, esse conhecimento não é nacional, ele é estrangeiro, de uma forma que essa riqueza, claro que muita coisa é investida aqui sim, mas sejamos justos, mas obviamente a grande parcela da remessa, do lucro, ela é enviada ao exterior, ou seja, essa riqueza não fica tanto aqui. Esse discurso não é novo, não que eu seja contra isso, né, é necessário, mas porque nós vivemos uma sociedade de mercado e é assim mesmo. Porém, é necessário a gente desenvolver indústria de transformação para que a riqueza venha, porque essa é a regra do jogo. Okay? Bom, como a nossa produção de riqueza, ela é, de uma forma bem resumidamente, ela é simplista. Nós pegamos matéria-prima e vendemos, né, e depois temos que comprar equipamentos com valor agregado. Essa produção, ela é de certa forma fácil de controlar. Podemos dar o exemplo da Petrobras. A Petrobras, ela pega o petróleo cru, tem a questão do consumo interno, e o pouquinho que sobra a gente exporta. Mas um exemplo melhor seria da Vale. Ela pega o minério e exporta. Depois nós temos que comprar todo o material produzido em valor agregado, certo? E o grãos e pecuária, que nem é necessário falar. Um outro exemplo, nós vendemos o cacau e depois temos que comprar o chocolate, né, onde que é o valor agregado de fora. Temos chocolate nacional, sem sombra de dúvida, mas o que é mais valorizado é o chocolate exportado, ele tem um certo valor a mais. Ou seja, essa questão da produção de matérias-primas, elas são cruas, elas são mais fáceis de ser controladas através de uma empresa, que é através da Vale, ou através de portos e logística de caminhões e trens e navios e portos para ser exportados. Ou seja, o governo, de alguma forma, o Estado e os serviços aqui em Belo Horizonte, em cidade, os serviços são financiados por bancos estatais, ou, por exemplo, a construção civil. Ela só realmente, igual o grande boom, aconteceu por causa do projeto, pelo programa do governo de habitação, que desenvolve através da Caixa Econômica Federal, que alavancou as vendas do setor imobiliário, onde deu o boom. Ou seja, os serviços e a produção de bens primários, de alguma forma, sempre é controlada pelo Estado. Claro que é muito resumidamente e de uma forma geral. Bom, então nós temos esses 3 pontos da problemática do nosso país, estruturais. Em relação ao Estado, vamos buscar um pouquinho agora a questão da história. No meu entendimento, existiram alguns presidentes e chefes de Estado que tiveram uma visão mais patriota de visão. O primeiro que eu acredito seja o Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele foi o primeiro cliente de Graham-Bell. Ele foi numa feira nos Estados Unidos e pegou o telefone e falou, isso fala, tal. E adquiriu uma linha que ligava o palácio lá do Rio de Janeiro até uma casa de veraneio em Petrópolis. Ou seja, ele tinha uma visão mais de desenvolvimento do nosso país. Ele fez várias viagens pelo país e ele entendeu que o Brasil tinha potencial de se tornar uma potência como os Estados Unidos. Bem, ele foi destituído, como você sabe, voltou a Portugal e foi implantada a República. O segundo presidente, no caso, chefe de Estado também, mas o presidente que me chama a atenção é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas criou a Petrobras, a CLT. Eu sei que a CLT hoje ela é caduca em relação à nossa realidade de trabalho atual. Porém, hoje os nossos sindicatos não são fortes para existir uma negociação de caso a caso junto às empresas. Esse é o grande ponto.
nossa CLT ainda resguarda os nossos direitos. No dia que nós evoluirmos para que tenhamos uma negociação justa, onde fique bom para os patrões e justo para os funcionários, sim, acho que deveríamos abolir a CLT. Até então, seria uma negociação injusta. Mas voltando à criação do IBGE, ou seja, o Getúlio tinha uma visão progressista. Podemos perceber que Getúlio suicidou quando foi pressionado a renunciar. Depois foi JK. JK tinha uma visão maior também, uma visão turística, onde fez os 50 anos em 5, criou Brasília. A grande parte da malha rodoviária brasileira foi feita em seu mandato, trouxe a várias indústrias automobilísticas. Bem, o seu mandato foi altamente questionado e ele faleceu em um acidente de carro, onde que até hoje temos questionamentos se aquilo foi um acidente ou um atentado. O próximo presidente foi Jango, foi o que sofreu o golpe de 64. Bem, Jango, ele tinha uma visão de reformas que nós precisamos até hoje. Reforma fiscal, reforma política, reforma agrária e em relação às telecomunicações. O que aconteceu? Ele tinha um viés reformista e, por causa do anticomunismo, sofreu o golpe de 64. Uma coisa que a gente pode notar é que Roberto Marinho, o antigo, já falecido Roberto Marinho, que foi presidente das organizações Globo, foi inimigo político de todos que eu citei, tirando ao Pedro, obviamente, certo? Continuando nossa linha de raciocínio, nós devemos lembrar aqui alguns conceitos. O nosso país é uma república federativa presidencialista. República por ser nossos mandatários escolhidos por voto popular. Federativa porque não é um estado, são vários estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, formando uma grande federação. Existe um governo federal, ou seja, um governo que cria uma união a todos. E esse líder desse governo de união, que é o governo federal, é o presidente da República. Esse presidente é eleito e ele tem amplos poderes sobre a execução. Por que eu estou falando amplos poderes? Porque existe outro sistema, o parlamentarista, onde existe a figura do primeiro-ministro. Não temos isso aqui a priori. O executivo seria o presidente dessa gestão. Estou falando numa esfera federal, tá, minha gente? É o presidente, onde ele administra, ele preside esse poder de união. Sob as leis, sob a ordem das leis, ele faz a gestão de todo esse aparato estatal. O legislativo, através da Câmara e do Senado, cria as leis. As reformas que nosso país necessita têm que ser passadas por essas leis. E o judiciário que mantém essas leis executando. Quando, porventura, o legislativo executa leis que ferem a lei maior que a Constituição, ou o presidente sai fora um pouco dessas leis, o judiciário é acionado para que todo mundo ande diante as regras. As regras podem ser mudadas, mas antes tem que ser passado pelo crivo do legislativo sobre regras para mudar regras. Então, é assim, teoricamente, esses três poderes não deveriam sobrepor um sobre os outros, eles deveriam ser iguais. Porém, nós tivemos várias fases. Nós já tivemos uma fase onde o executivo tinha muito poder diante dos dois, notadamente na época de Getúlio e do golpe militar. Depois tivemos um momento que o legislativo teve muito poder, que foi durante os anos 80, que foi durante a Constituição, e hoje vemos que o judiciário ele tem maior aceitação diante do público. O judiciário ele é mais respeitado que os outros dois poderes. Notadamente podemos ver o juiz Moro, onde ele consegue questionar e, no meu entendimento, abusa um pouco diante de várias outras esferas do poder. Bom, voltando à história da evolução partidária. Depois que ocorreu o golpe militar, em 79 houve um processo chamado anistia. O que é anistia? A anistia foi todos os políticos que se exilaram, ou seja, foram para fora do país por causa da ditadura, poderiam voltar sem perseguições políticas. Podemos citar aí o Brizola, José Serra e outros. Bem, nesse momento só existiam dois partidos, que era o MDB, que era oposição à ditadura, e a Arena, que era o partido do governo. Só existiam eleições nesse momento só para Congresso, se me falha a memória. Bem, nesse momento a ditadura estava em fim. O então ditador Geisel já estava tentando fazer a abertura, e o ditador Figueiredo, que foi o último ditador da ditadura, já estava formatando uma forma da redemocratização. O grande problema é que nós tínhamos várias situações.
Primeiro, esses políticos que retornaram, que tinham grande influência política, obviamente, como já citei, Brizola e Serra e outros. Nós tínhamos as questões das greves do ABC. Foram greves que, obviamente, foram muito interessantes para os trabalhadores do ABC paulista na época. Mas foi um grande viés político, onde gerou a questão do sindicalismo e gerou, notadamente, o então Luiz Inácio Lula da Silva, que levou à projeção nacional. Tínhamos também o surgimento de várias lideranças. O receio da então ditadura era que todas essas pessoas se aglutinassem em torno do MDB, se tornasse um partido muito forte nas próximas eleições, que seriam as primeiras eleições. Então, o então ministro Golbery quebrou o bipartidarismo, surgindo diversos partidos, certo? Não vou contar a história de todos, senão nós vamos ficar aqui o resto do dia. Eu vou me atentar aos 4 principais. Primeiro eu vou entrar em questão do PMDB. O PMDB nada mais era que o MDB, que eu já citei, que se tornou o PMDB. Logo no fim do mandato do ditador Figueiredo, ele foi implantado um sistema de eleição para presidente indireto, ou seja, nós não votávamos para presidente, foi logo no começo dos anos 80. Sim, voto indireto. Nós tínhamos que votar, quem votava para presidente, na verdade, era o Congresso Nacional. Existiam 2 bancadas que eram maioria. A maioria mesmo era o PDS. Que partido era esse? O PDS nada mais é que a Arena, era o partido da ditadura que se tornou o PDS. Era a maior bancada. Existiu um colégio eleitoral entre o PDS que indicou um candidato. Quem era? O Maluf, ele mesmo. Bem, o Maluf era o indicado do PDS, que era a maior bancada, ou seja, ele ia ganhar. E tinha o PMDB e alguns partidos pequenos. Bem, o PMDB, ele conseguiu ganhar, eu vou explicar como o PMDB conseguiu ganhar e elegeu Tancredo Neves. Tancredo Neves faleceu, logo no começo do mandato, e assumiu seu vice, Sarney, que era do PDS. Como assim, Manini? Vamos à história do DEM, o que antigamente chamava PFL, e que nessa época, no começo dos anos 80, não existia. A Arena, que era um partido da ditadura, se tornou o PDS, porém, alguns políticos do PDS perceberam que o PDS nada mais é que a continuação da ditadura, ou seja, queriam uma mudança. Eles romperam com esse PDS e criaram uma coisa que chamaram Frente Liberal. Essa Frente Liberal se tornou o partido PFL. Quem liderava essa frente? A ACM, o Antônio Carlos Magalhães, lá da Bahia. Essa Frente Liberal se aglutinou em torno do PMDB e o PMDB então conseguiu eleger o presidente, que no caso era o Tancredo. Ah, claro, antes disso teve aquele processo de diretas já que não deu certo, ou seja, queríamos votar para presidente, não conseguimos, então o PFL surgiu dessa forma. O PSDB surgiu logo depois, foi um racha com o PMDB, certo? E o PSDB, ele tinha um cunho mais acadêmico, notadamente FHC. Ele buscava uma unidade e buscava uma visão mais, assim, um equilíbrio entre o Estado e a livre iniciativa. Bem, tem mais um ponto do PMDB. O PMDB, logo que assumiu com o José Sarney, presidente, ele lançou o Plano Cruzado, que no primeiro momento deu certo, e então teve uma grande popularidade que houve o que chamamos de tsunami. Se não me falha a memória, só um estado não foi conseguido, todos os estados da federação foram conquistados pelo PMDB, tirando um, e a maioria dos deputados, dos senadores, ou seja, foi um verdadeiro tsunami. Tsunami que influencia até hoje. Até hoje o PMDB é um partido muito influente e ele tem muitos deputados e senadores, gerando isso, obviamente, uma grande quantidade de cargos no poder. Brevemente vamos explicar como é que isso funciona. Bom, e por último, o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores surgiu com a necessidade que grupos organizados sindicalistas, uma ala progressista da igreja e o Movimento Sem Terras perceberam que não existia um partido que representava esses movimentos. Então surgiu esse partido, que no primeiro momento tinha poucos candidatos, poucas cadeiras no Congresso, mas ao pouco foram conquistando. O governo Tancredo chamou o PT para se aliar com ele, no momento para combater o PDS, o Maluf. O PT não se uniu, ficou independente, o Tancredo ganhou, o PT não ganhou ministérios.
continuou sendo oposição até 2002, né, passando por diversos presidentes. Outro conceito que é muito importante nós lembrarmos é o fato que, quando você faz parte do legislativo, você é cobrado pela ampla maioria da sociedade para que você faça as coisas. Mas como já vimos, o legislativo, ou seja, um deputado, ele não executa obras, ele não gerencia, ele apenas cria leis. Porém, a grande população cobra dos seus deputados para que tenham algum tipo de ação. Como é que ele vai conseguir atender suas demandas, não ser um gestor, entrando para o poder público, ou seja, para o executivo? Como é que funciona no nosso país? O presidente da República, para poder fazer as mudanças necessárias, ele necessita do apoio do Congresso. Aquelas reformas, que é a reforma fiscal, a reforma política, ele precisa do Congresso Nacional. Só que o Congresso Nacional quer mostrar para a sua base trabalho, quer mostrar serviço. Então ele precisa estar dentro do Executivo. Então ele fala, olha, eu voto com você, governo, se você me der cargos. Esse que é o famoso toma lá da cá. Esse toma lá da cá gera um conflito. O PMDB sempre está no governo por sempre estar bastante presente no Congresso. Então por isso que ele sempre está junto com qualquer governo, quem quer que seja. Bem, voltando à questão política, na evolução, nós tivemos então, logo depois de Sarney e Collor, que foi destituído, o Itamar. Depois, tem um fato que o Itamar, ele foi questionado pelo ACM se ele tinha legitimidade para assumir o poder. O PT defendeu o Itamar. Depois que Itamar assumiu, ele quis oferecer cargos para o PT. O PT não aceitou. Só uma que aceitou, que foi a Erundina, que foi a primeira prefeita de São Paulo. O PT expulsou a Erundina. Bem, depois veio o Fernando Henrique, implantou o Plano Real. E Fernando Henrique assumiu, de 94 até 98. Ele fez uma modificação junto com o Congresso Nacional da Constituição, possibilitando a reeleição. Ganhou a eleição em 98, foi até 2002. E a partir de 2003 e 2010, o presidente Lula, com o PT, assumiu o poder e fez o sucessor, que é a Dilma. A partir de 2010, foi reeleita em 2014, até hoje. Isso foi sucessão. Se nós percebemos, logo depois da ruptura de Collor, nós vemos que surgiu dois polos, que é o PT e o PSDB. O PT tem um apoio mais popular, organizado, sindicatos, a igreja, movimentos sociais, e o PSDB tem quando ele se alinhou principalmente com o PFL, uma maior linha com poder econômico, setores mais influentes economicamente. Eu gosto de exemplificar a diferença entre o PSDB e o PT na questão de gestão, um exemplo da minha cidade natal, que é Belo Horizonte, em 2 mandatos. Ponto muito importante. Nós já tínhamos comentários de alguns presidentes e chefes de estados que eu respeito muito, que tinham uma visão mais patriota do nosso país, que era o rei Dom Pedro II, o presidente Vargas, Juscelino Kubitschek e Jango. Eu acredito que outros presidentes que também tiveram uma visão mais patriota foi Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Não vou citar Itamar e a Dilma, porque vamos dizer que eles são satélites em torno desses dois. Mas eu acho que esses dois também tinham uma visão mais patriota do nosso país. Eu não gosto do FHC, não gosto do PSDB, como é claro para todo mundo, mas temos que reconhecer que teve grandes avanços nas mãos do FHC, diferente de outros partidos. Vou dar esse exemplo agora em relação à Prefeitura de Belo Horizonte. Antes de 1988, existia um camarada que chamava Sérgio Ferrara. Era um político irresponsável, que se achava dono da prefeitura. Ele não tinha nenhuma visão, não tinha gestão, não se preocupava com a cidade, ele queria se dar bem. Quando em 1988, o primeiro prefeito de capital do PSDB conquistado foi o Pimenta da Veiga. Pimenta da Veiga, ele assumiu, começou a sua gestão. Em 1990 ele candidatou a governador, perdeu, e então assumiu Eduardo Azeredo. A gestão tucana se chamou muita atenção por eles terem um cunho mais acadêmico e maior ligação com o empresariado, uma gestão mais profissional. O caixa, a gestão tucana, ela é muito boa. Ela busca de reduzir custos, não ter desperdícios, ter uma visão mais sistêmica. Qual é o lado ruim? A sensibilidade social do PSDB é baixa, o investimento no social é baixo. Não adianta nada eu ter um pai que trabalha muito, mas põe o dinheiro todo no banco, se ele não ajuda a comprar roupa para o filho dele, se ele não compra remédio, aí não adianta.
Não adianta estar as contas em dia se o menino está jogado. Essa é a minha crítica. Essa foi a gestão do Eduardo Azeredo, vamos chamar assim, que foi de 88 a 92. Em 92, o PT ganhou a prefeitura de Belo Horizonte, que foi pelo Patrus Ananias. Foi a prefeitura mais popular que teve na história de Belo Horizonte. Qual foi o revés? Teve boas políticas sociais, um maior contato com a população, grande popularidade. Qual foi o revés? O revés foi a questão que, às vezes, a visão de partidos de centro-esquerda como o PT, às vezes, foge um pouco da realidade brasileira. E outro ponto que, às vezes, os gastos são um pouco maiores que os custos, certo? Por o pai ser muito bonzinho com o filho, dar um presente muito caro, um PlayStation e tal, começa a estourar o orçamento. Resumidamente, esse padrão de maior sensibilidade do PT, só que um pouquinho menos rigor na austeridade fiscal e na questão da maior qualidade de gestão fiscal do PSDB, mas menor sensibilidade pelo lado do PSDB, eu acho que esse padrão eu posso usar como Lula e FHC, totalmente. O Plano Real de FHC foi um sucesso, mas só que nos gerou baixo investimento de estrutura, que nos gerou até apagão, isso tudo resumidamente, só para exemplificar. E o Lula, podemos ver que sim, existe um certo rigor, tem um certo rigor social, rigor fiscal, mas porém podemos perceber que a questão das finanças se perde um pouco, a questão da pedalada fiscal, apesar que os governos mesmos fazem, e a questão mas só que nós temos uma maior sensibilidade com o social. O grande boom que gerou do social dos anos 2000 é graças aos programas do PT. Podemos fazer esses dois paralelos. Manini, o ideal então seria o meio, sem sombra de dúvida. A perfeição está no meio. Porém, nenhuma gestão na história da humanidade foi perfeita. Sempre existe um lado que pende para o outro. Podemos ter uma discussão aí, o que é certo e o que é errado. A grande questão foi tentado dessa forma. Essas são as duas gestões que eu vejo do PT. E o paralelo entre PT e PSDB. Aí você vai me perguntar, Maninho, mas e aí, cara? Você contou tudo e não explicou a questão. Bom, nós podemos ver que o PT tem um apoio de um cunho popular mais organizado e o PSDB tem um apoio mais de elite, setores mais econômicos, mais conservadores. Esses dois polos têm 30% do eleitorado. Para você ganhar uma eleição, você precisa ter 50% mais um voto, concorda? Então, se eu sou do PT, sou candidato a presidente do PT, eu tenho 30%, os petistas vão votar em mim, eu volto a ganhar 20%. Mas como é que é o eleitorado brasileiro? Existem três tipos. Tem os fiéis ao PT, os fiéis ao PSDB, 30-30, e aí, no caso, vai faltar os 40. Desses 40, você tem que conseguir 20. Que é o quê? É o que depende da conjuntura. Você deve ter amigos que, eu já votei no Lula, votei no FHC, votei na Dilma, votei no AS. Ou seja, ele veio trocando. Esse tipo de pessoa que deve ser conquistada por um desses dois partidos para se ganhar a eleição. Bom, onde que é o ponto? O nosso país é um país onde a sociedade tem baixa cultura e escolaridade, maturidade política, e onde os nossos meios de comunicação não são claros para transmitir a história e as informações necessárias. Como eu já expliquei lá atrás, a questão da commodities, ou seja, a nossa forma de produção é básica de produtos primários, e esses produtos primários, essa produção de alguma forma é controlada pelo governo federal. Os detentores do poder econômico sabem que o Estado federal é necessário para o controle da produção do nosso país. Então, esses agentes, essa elite econômica que controla nossas formas de produção simplista e precisam do governo federal para isso, elas fazem um investimento eleitoral nas campanhas do PSDB e do PT, notadamente, para que esses partidos, ao chegarem ao poder, eles poderem ter acesso a esses pontos de produção e continuarem lucrando e ter o poder econômico. Vamos dar um exemplo? Onde nós vamos chegar na Lava Jato. Petrobras. A Petrobras é uma estatal controlada pelo governo federal, onde essa estatal nada mais, nada menos produz petróleo, além do consumo interno, exportar, e quando tem sobra, ou importar quando falta, é o que a gente oscila, e a riqueza está ali, ela existe.
Como ela é controlada pelo governo federal, essas empresas investem no PT ou no PSDB, não interessa. Quem ganhar vai falar assim, olha, você investiu em mim, eu vou te dar o contrato. Você vai conseguir tocar as suas empresas de uma forma que um depende do outro nesse círculo vicioso. Ou seja, minha gente, a corrupção não é um efeito colateral, ela é a base, ela é o ponto fundamental da sustentação desse sistema. Qual é a minha crítica? Eu não acho a Lava Jato nada mais que a revelação de um sistema que todos nós sabemos. Isso que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém. A grande questão, tanto é que pode se notar que o PT só ganhou em 2002 quando ele entrou nessa ciranda. A Carta dos Brasileiros, escrita por Luiz Inácio Lula da Silva, nada mais é que isso, tipo, o sistema vai continuar. Só que eu acho que o PSDB, ele tem um maior cunho econômico, um maior apoio do poder econômico, ele não incomoda muito. O PT, ele gerou alguns problemas. O primeiro, ele quis questionar a grande mídia. O outro ponto, o PT, de alguma forma, trouxe, por causa da sua sensibilidade social, trouxe uma classe que está abaixo para cima, e se para alguém ganhar, alguém tem que perder. Os ricos ganharam dinheiro, como sempre, os pobres subiram um pouco. Quem ficou espremido nessa história foi a classe média, aonde eu quero chegar. Quando chegou o mensalão em 2005, a oposição queria voltar, notadamente o PSDB, a grande mídia também estava incomodada com o PT, com medo de acontecer controles, e tentou executar o processo que estamos vendo hoje, ou seja, 10 anos atrás, 2005, mensalão. Esse processo de impeachment. Por que não pegou? Não existia crise. A população estava com o PT, com o Lula. Ele achava, então, a população meio que, tá bom. Tanto é que o Lula ganhou novamente. Eu me lembro disso na época. Hoje não. A oposição quer voltar ao poder. A grande mídia não gosta do PT. E a população hoje está cansada. Aí nós temos outro ponto, por causa da crise. Aí temos outros pontos. O primeiro ponto, a crise, ela é sistêmica. Numa sociedade de mercado, ou seja, no capitalismo, é assim mesmo. Tem crises, depois crescimento. Crise e crescimento, como a chuva e o sol. Nós temos que saber lidar com isso, e os países também. Tanto é que quando você está ganhando bem, você não tem que sair criando dívidas. Você tem que comprar, fazer investimentos, comprar bens duráveis, de uma forma que quando vier a crise, você suportar. Os países também têm que fazer isso. Nosso país precisa fazer reforma fiscal, reforma política e outras reformas. O PT tinha popularidade, o PT tinha grande apoio do Congresso e estávamos num amplo crescimento dos anos 2000. Se perdeu-se esse momento de se fazer as reformas. Poderia ter gasto esse saldo político para ter efetuado. Agora está pagando por não ter feito o dever de casa. O nosso país está pagando e o PT está pagando caro. Perdeu grandes quadros, como Marina Silva, Cristóvão Buarque, por aí vai. O outro ponto, hoje nós temos uma classe média jovem, queira ou não, a nossa educação está longe do que se necessita. Melhorou o acesso à informação, o acesso graças à internet, a educação de alguma forma está melhorando. Existe uma classe média, principalmente a mais jovem adulta, na faixa de 20 e poucos anos, aos 30, que deseja mudanças. A maior parte da sua vida viu o PT no poder. Então ela entende que o PT tem que ser retirado. E queira ou não, o PT faz parte desse processo corrupto que eu já expliquei no passado. Então eu acredito que sim, o PT e todos os políticos, que seja Dilma ou Lula, quem quer que seja, que tenha efetuado esse processo, eles sejam presos sim. Eu não sou a favor da corrupção, jamais. Eu sempre levei minha vida com honestidade e sou a favor. O que me chama a atenção é que grupos conservadores no nosso país, que eu já expliquei, desejam a retirada do PT de uma forma que outros quadros, que é Aécio, FHC, tal, que também fazem parte desse sistema, de uma forma que eles assumam, Temer, Cunha, assumam, e que esse sistema não seja quebrado. Essa é a grande questão. Eu sei que tem muitos colegas meus que questionam, Manini, por mim que prenda, que prenda, tudo bem, eu sei que você também é a favor disso, mas só que quando você faz essa manifestação, você está sendo um inocente útil, você está só retirando um presidente que não está sendo mais cômodo, está colocando outros, certo? Mas o sistema em si não está sendo modificado.
Essa juventude, ela precisa se informar mais, e nós, brasileiros, nós temos que nos discutir para criar um novo sistema político. Como fazer isso? Eu não sei. Quem sou eu para ter essa resposta? Agora, um impeachment de uma forma parcial, não via militar, como foi em 64, mas via judiciário, onde quando surge uma lista do Odebrecht, ela é colocada em sigilo, e quando quando o cidadão Lula é grampeado, até aí tudo bem, porque ele é uma pessoa investigada. Ele liga para o presidente da República, até aí tudo bem, porque o telefone grampeado era do Lula. Mas pega-se esse áudio e se vaza para a imprensa sem qualquer tipo de reflexão para o órgão judiciário, algo tem aí. Quanto à lista do Odebrecht, onde tem várias pessoas do setor do PSDB e da direita, tem uma questão de sigilo. Não, isso, ou seja, 2 pesos, 2 medidas. Ou se coloca para prender todo mundo, vamos avaliar todo mundo, vamos mudar o sistema para todo mundo, ou então não faz para ninguém. Isso não, porque aí estamos sendo inocentes úteis. Essa é a minha opinião. Não sou a favor do PT. Eu votei sim Dilma, porque eu não gosto do Aécio, não porque eu gosto da Dilma, porque eu não gosto do Aécio, mas porque eu sabia que se votar no Aécio e na Dilma, essa crise verídica, essas coisas que estão sendo investigadas no Lava Jato, pode ver que toda delação aparece em nome de todos os políticos, que é um sistema onde todos se beneficiam. Então, no meu entendimento, nós temos um desafio hoje de mudar essa estrutura política para que as nossas empresas criem valor agregado, a nossa sociedade cresça, a nossa economia cresça e que gere maiores valores para que nós mudemos a nossa qualidade de vida. Porque continuar do jeito que está não vai mudar. E vou dizer um pouco mais, com o PT, com o PSDB, ou PQP, ou quem quer que seja, PMD principalmente, não vai mudar. Nós temos que mudar a estrutura. Mas fazendo do jeito que estamos fazendo agora, através do judiciário, dessa forma, de uma forma parcial, não acredito que vai melhorar nada, vai piorar. Não dessa forma, entende? Essa é a minha opinião. Gostaria que meus amigos agora tenham entendido. Desculpa, foi bem longo o texto. Eu agradeço quem teve a paciência de assistir isso tudo. Coloquei também escrito, certo? Resumindo, não sou a favor de PT, não sou a favor de PMDB, não sou a favor de PSDB, sou a favor do Brasil. Mas de uma forma endêmica, de uma forma racional, inteligente e embasada. Não porque a Rede Globo mandou eu ir lá falar mal da Dilma. Não, assim não. Tem que ser embasado. Muito obrigado.